Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um comentário que foi feito aqui numa live aqui da Multiversal e que foi comentado que a única parte do Novo Testamento em que se diz que Jesus é filho de Deus foi com o centurião romano, aquele episódio com o centurião, é o único episódio que se diz que Jesus é filho de Deus, né? E, no entanto, nós temos uma passagem ali, né, do Mateus 16:16, em que Pedro se refere a esse texto, né? Então, mas esse texto foi adulterado pela igreja. Esse é o primeiro argumento que é colocado. Esse texto não vale porque foi adulterado pela igreja. Bom, essa acusação ela é frequente, né? Como fazer para responder a essa acusação? Bom, eu vou mostrar para vocês como é que eu respondo a essa acusação. Eu consulto primeiro esse comentário textual do grego do Novo Testamento, do Bruce Messinger, onde ele traz todas as variantes, né? E ali ele me traz, então, o que seriam as variantes. Ali eu não tenho, tá? 16 não aparece. Eu não tenho variantes significativas em Mateus 16:16. Outro texto que eu procuro é o texto do Novo Testamento do Bruce Messinger. E também no final ele me dá o índice de passagens citadas e Mateus 16 não dá nenhuma variante. Então não tem variante em Mateus 16:16. Mas qual é o manuscrito mais antigo que eu tenho de Mateus 16:16? Como é que eu procedo a isso, né? Aí vou mostrar para vocês como é que eu faço. Eu faço da seguinte maneira. Vou mostrar aqui. Ó, primeiro lugar que eu costumo vir é na Wikipédia. Eu vou na Wikipédia, que é aqui, ó. Lista dos papiros. Aqui tem todos os papiros do Novo Testamento. E eu saio procurando aqui Mateus. Mateus, capítulo 1, capítulo 10, capítulo 12, 19 e etc e tal, tá? Eu não achei Mateus 17, mas a Mateus 16 eu não encontrei. Dos papiros, né? Provavelmente só deve ter nos anciais, né? Nos códices, né? Que são os textos do Códice Vaticano, etc. Tá? Bom, mas vamos. Outra alternativa que eu vou no chat GPT. Procura aqui, ó, qual o papiro mais antigo para Mateus 16:16? Bom, o papiro mais antigo é o P64. Opa, ele me deu aqui um papiro P54. Não está batendo com a lista da Wikipédia, tá? Porque P64 está aqui, ó. P64 não tem Mateus, tem Mateus 15, Mateus 16 não tem não. Mas tudo bem, a Wikipédia está falando, né? É o Wikipédia que está falando, é o ChatGPT que está falando. Bom, aí eu vou para o meu segundo lugar que eu vou, eu vou para este site aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. É aqui. Esse site daqui da Universidade de Munique, München, sei lá. Que é essa universidade aqui da Alemanha. E eu coloco então P64, dou buscar, ele vai me dizer todos os conteúdos digitais que tem desse site, desse papiro. Então, esse daqui que eu costumo ir, CSNTM, que é do Daniel Wallace, né? É um centro de pesquisa lá mantido pelo Daniel Wallace. E aí eu vou para cá, do Daniel Wallace. No site do Daniel Wallace, eu posso inclusive colocar a passagem e buscar. Então, eu boto aqui a passagem Mateus 16 e eu escrevo aqui start no século II e termina no século IV. Quem você me encontra? Ele só vai me encontrar o Codex Sinaiticus e o Codex Washingtonianus. Codex Sinaiticus é do quarto século, tá? Então, Mateus 16:16 está lá no Codex Sinaiticus. É aqui, ó. É esse aqui. Mateus 16:16, tá?
Códex Sinaítico. Tá? Então, aqui eu tenho o Mateus 16. Posso achar aqui o Mateus 16:16. Então, esse daqui é o Center of New Testament Manuscripts. Tá? Esse daqui de Münster, também um catálogo que me dá... Mas esse aqui eu tenho que dar o nome do papiro, entendeu? E o outro que foi a lista da Wikipédia, que é um bom ponto de partida. Bom, então ficamos aqui o manuscrito mais antigo. O ChatGPT, ele errou, não é P64 não. É o manuscrito do Codex Sinaíticos, que seria lá para o século IV, né? Codex Sinaíticos é século IV. Tá? Século IV. Então, lá por volta de 320, por aí. Esse daí é o mais antigo. Então, não temos variantes. Desde 300 até agora, não temos variantes nessa passagem, Mateus 16. Nós temos o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé tem uma passagem parecida, que é assim, Jesus disse aos seus discípulos, com quem eu me assemelho? Parecido com a pergunta que ele fez. Simão Pedro disse, tu és semelhante ao anjo justo. Então, aqui o Pedro já não diz que ele é Cristo, né? E Cristo não aparece em lugar nenhum aqui no Evangelho de Tomé. Mateus disse, tu te assemelhas a um filósofo sábio. Depois Tomé responde, e aí o Tomé que dá a resposta certa. Né? Jesus diz, você que foi que acertou, Tomé. Você que acertou. Então, eu entender que Tomé que foi que deu a resposta certa. Então, aqui, na verdade, o que nós temos? Temos no dito 13 uma pergunta feita para Pedro. Quem é Pedro? É do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi ditado por Pedro, né? Pergunta para Mateus, é do Evangelho de Mateus. Então, a pergunta que fica é, essa pergunta é feita colocando quase que no mesmo nível Pedro e Mateus, mas Mateus não é coluna da igreja. Né? Então, por que Mateus está sendo colocado no mesmo nível aqui, numa pergunta tão importante assim, para dizer quem é Jesus? Por que você vai perguntar para Mateus? Porque Mateus aqui já tem o Evangelho. Então, esse dito 13 aqui, de Evangelho de Tomé, provavelmente ele já acontece numa época que o Evangelho de Mateus, lá do 16:16, já existe. Então, esse texto é posterior ao Evangelho de Mateus. Tá? Então, eu quis mostrar aqui qual é o procedimento que eu uso para saber as referências e para responder a pergunta. Quer dizer, foi adulterado pela igreja, pelos concílios que se seguiram, pelo Concílio Vaticano II? Tal? Não, não foi. Nós temos o texto do Códex Sinaíticos, é o mais antigo, e de lá para cá não há alterações. Então é isso. Muito obrigado, então.